Fala, estrategista, conteúdo do campo de batalha. Qual a diferença entre tráfego pago e tráfego pago eleitoral? Então eu vou te explicar isso nesse vídeo, porque às vezes você fala assim, cara, eu já faço anúncio online, eu sei fazer, eu já trabalhei como afiliado, como dropship, eu tenho uma empresa de tráfego pago, eu sou gestor de tráfego pago. Que seja estrategista, não seja gestor de tráfego pago. Ou eu sou estrategista, então eu quero fazer anúncios online para o candidato aqui da minha cidade, para o prefeito aqui da minha cidade. Então você precisa saber qual que é a diferença do tráfego eleitoral para o tráfego pago de outros nichos e outras modalidades. Mas quem eu sou? Eu sou Leonardo Ferreira, estrategista digital e ajudo pessoas ou empresas a crescerem no mundo digital. E dessa forma eu estou aqui para te dar essa aula, né, essas diferenças aqui do tráfego pago. Primeiro ponto, estrategista, você precisa ser faca na bota. Se você for faca na bota, você consegue fazer qualquer tipo de tráfego em qualquer nicho. Tem os nichos que têm a sua peculiaridade e esses nichos, eles não interferem em ações dentro da ferramenta. É por isso que muita gente fala que todo tráfego é o mesmo tráfego, só muda as estratégias. E para os outros nichos, isso é verdade. Só que o tráfego eleitoral, o marketing nas ferramentas, principalmente falo aqui para você na Meta, que é o melhor lugar de você arranjar clientes de tráfego. Se você é candidato, é o melhor lugar para você fazer tráfego, é na Meta, que é Facebook e Instagram. Ele tem uma peculiaridade que é dividido em dois pontos e eu vou te explicar mais à frente. Mas os outros tráfego normal é a mesma ferramenta. Para todos os tráfegos você usa o gerenciador de negócios e o gerenciador de anúncios da Meta. Mas nos outros nichos ele é só configurado da seguinte forma: pixel, URL, domínios, contas de anúncio, página no Facebook. Então, para os outros nichos, você consegue fazer tráfego dessa forma normalmente. Seja nicho black, que eu não concordo com nicho black, seja nicho de casa e cozinha, pet, festas, entre outros nichos que assim vai, artigos religiosos católicos e assim vai. Você consegue fazer com tudo isso, você só muda realmente a estratégia, a configuração é a mesma. Já para o tráfego eleitoral, tem uma grande mudança, que é uma grande configuração que você precisa fazer para o seu candidato, que vai ser o seu cliente, ou para você, que é candidato e vai fazer o seu próprio tráfego, que é o rótulo. Ou podemos dizer os rótulos, porque um rótulo é dividido por dois futuramente. Então essa é a grande diferença dos anúncios online normal para o anúncio online político. Então sim, tem uma grande diferença, que são os rótulos. Os outros nichos não precisam usar rótulos, mas o nicho dos políticos e candidatos campanhas eleitorais precisam usar rótulo, que muitas pessoas chamam de rótulos, porque ele é dividido em dois. E eu vou te explicar esses dois aqui dentro. Vamos lá então, estrategista. O primeiro rótulo é o que não é utilizado nas campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais, elas têm um período que são de 45 dias corrido. Faca na bota, são 45 dias muito intensos. E esses 45 dias são período de campanha eleitoral. Pega esses 45 dias, deixa aqui um pouquinho, segura ali. Então o primeiro rótulo é o rótulo de pago por. Então, quando você pega a sua conta de anúncio, você tem que criar o rótulo de pago por para o seu cliente. E isso, foca aqui, estrategista, isso é muito importante, porque isso é obrigatório por lei. Se a pessoa for política ou político e não estiver anunciando com rótulo, ele pode ser caçado, preso, dar um rolê monstruoso que vai dar ruim pro cliente. Então preste atenção nisso. Você está consumindo da fonte do estrategista, então você é um estrategista. Precisa, é obrigatório o candidato ou pretendente a candidato ter o rótulo de pago por, porque se o seu concorrente lá, né, e a política é meio suja desse lado, der um print e levar na justiça eleitoral, tá fora, acabou, game over, já era. Então,
você tem que se atentar muito a esse rótulo. Todos os dois rótulos são muito importantes. Então você tem que se atentar muito a esse rótulo. E eu indico, tem um advogado de confiança para te orientar nesse período. De preferência, um advogado que entende de justiça eleitoral. Então ele vai estar te falando, olha, agora é hora de você usar o rótulo pago por. Na verdade, assim, o pago por, se for candidato político e tiver lá no Facebook, Instagram dele, político, você tem que usar o rótulo de pago por. Não tem o que não fazer. Pronto, você já sabe que o rótulo, a primeira divisão do rótulo é pago por, que é usado fora das campanhas eleitorais. Então vai estar lá assim, ó, você vai criar o rótulo, vai conectar no seu gerenciador e quando rodar o anúncio, em vez de estar escrito patrocinado, vai estar escrito pago por Leonardo Ferreira, pago por João Pereira, pago por Anabela. Então vai estar um rótulo no anúncio online dele, navegando, para saber que aquele rapazinho ali, ele é um possível candidato político, ok? Agora vem cá, vamos pegar o segundo rótulo, trouxe de volta. Esse rótulo aqui é o mais importante e que você já tem que, perto das vésperas das campanhas eleitorais, deixar pronto. Que rótulo é esse, Leonardo? Campanhas eleitorais. É o rótulo que você vai usar nos 45 dias das campanhas eleitorais. Então, você, estrategista, vai perguntar, né, se tem, como os estrategistas sabem qual que é o dia, né, que vai rolar esse esquema. Então, vai dar o start na campanha eleitoral, que coincidentemente, né, e claro, é quando divulga, e é muito bacana, cara, trabalhar com isso, porque a gente fica na euforia para nós, às vezes a gente já até sabe o número do candidato, mas é nesse dia que divulga o número do candidato. Então quando dá o start à meia-noite, às vezes não, a grande maioria das vezes a gente fica acordado até meia-noite. Ano passado, na eleição passada foi assim, para dar o start na campanha eleitoral. É quando mostra o número, é quando a gente solta os criativos pesados, é quando a gente aumenta a verba em dinheiro. Então nesse período você vai ter que mudar o rótulo, vai tirar o pago por e colocar campanhas eleitorais. E quando o anúncio do seu cliente rodar, vai estar lá o anúncio e não vai estar o patrocinado. Pelo menos assim, era assim, né? Vai que a meta atualiza esse ano. Vai estar o rótulozinho de campanhas eleitorais, para que o usuário da meta que veja isso, olhe e veja que é pago, campanhas eleitorais e o seu cliente é um possível candidato. Atenção! Se você errar nisso, estrategista, você pode até fazer a cassação do seu cliente. Porque, novamente, se alguém printar e levar para a justiça eleitoral, o seu candidato está morto. Então é por isso que você tem que estar antenado às datas. Se você usar os rótulos em períodos errados e alguém denunciar o seu candidato, você está morto. Uma das coisas também que caça o candidato é Não, isso é tema para outro vídeo, tá? Mas aqui eu quero que você entenda qual é a diferença do pago por e dos anúncios de campanhas eleitorais, né? O rótulo de campanhas eleitorais trouxe tudo para cá. Para os outros tráfegos. Os outros tráfegos, eles não precisam de rótulos, que são os tráfegos comerciais, Tráfego é coisa errada. O tráfego que busca vendas. Esse tráfego aqui, ele não busca venda, mas tem que ter os dois rótulos. Espero que você tenha entendido a diferença estrategista do tráfego comerciais, né, dos tráfegos dos vícios normais e o tráfego eleitoral. Eu sou o Leonardo Ferreira, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, fique com Deus e tudo de bom. Faca na bota e bora, bora.